Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia o qual o Senhor nos concede a perfeição, o dia o qual Ele nos concede hoje, com o dom da vida, com saúde, com esse privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos como a Igreja de Cristo, reunidos com um só intuito, com uma só determinação, que é crescer em fé, crescer no conhecimento, tendo nossas dúvidas esclarecidas, sempre buscando entendimento e conhecimento da parte da palavra do Senhor. Amados, e o tema da nossa mensagem hoje é conquistando os planos de Deus para a nossa vida. O texto inicial se encontra lá em Isaías 55, eu vou ler 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, amados, o plano de Deus não é o nosso plano. Então, todo dia uma conquista, todo dia procuramos uma conquista na nossa vida, o plano de Deus, o qual está declarado para cada um de nós viver. Mas para isso temos que conquistá-lo. Então, muitas das vezes planejamos, fazemos tanto planejamento e às vezes não sai da forma do que planejamos. Muitas das vezes não acontece e muitas das vezes sai melhor do que, planejamos, do que imaginamos. Por quê? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos, os nossos planos, amados, não é igual ao do Pai. Ou não é aquilo que o Pai determinou para que viéssemos viver, ou o que sonhamos é pequeno demais diante dos planos de Deus, os quais Ele tem para cada um de nós. Então temos que ter essa paciência, temos que colocar a nossa fé, a nossa determinação, a nossa confiança no Senhor. Porque se os nossos pensamentos não são os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Então, para que o plano de Deus, para que as minhas conquistas venham a ser concretizadas da forma que eu quero, tem que estar em linha com os pensamentos do Senhor. Tem que estar em linha com os pensamentos de Deus. Por quê? Porque tudo na nossa vida é uma conquista. Tudo em nossa vida foi um plano determinado por Deus. Ele sabe o nosso dormir, Ele sabe o nosso acordar, Ele sabe o que iremos planejar, Ele sabe o que iremos fazer. Tudo, amados, a nossa vida está baseada na vontade, no decreto e no querer do Senhor. Então, todas as coisas que fazemos é permitido, tem a permissão de Deus. Todas as coisas Ele cumpriu para nós. Então, para que venhamos viver as obras, os planos de Deus conquistados para cada um de nós, temos que conquistá-lo. Temos que viver diariamente essas conquistas. Amados, muita da gente se frustram, muita das pessoas reclamam porque determinam algo, porque planejam algo e não dá certo. Então essas pessoas ficam, frustradas, essas pessoas não querem mais depositar sua fé em Deus. Mas, amados, temos que entender, porque se não aconteceu é porque Deus tem algo melhor, ou então aquilo não é da vontade de Deus para acontecer na tua vida. Ou então você está apressado demais e aquilo você vai conquistar mais lá na frente. Então tudo é tempo, tudo é essa espera, é confiar, é depositar a tua confiança no Senhor. E, amados, nós em graça já entendemos isso, que nada pertence do mérito humano. Nada pode ter, nada pode ser glória humana. Nada pode partir de nós. Então, se fazemos algo, se planejamos algo e acontece do jeitinho que eu planejo, então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os meus planos foram conquistados, foram adquiridos pelos meus méritos. E muitas das vezes o que planejamos acontece, mas com alguns detalhes mudados,
Por quê? Porque Deus é quem está no controle de tudo. Ele sabe, né? Ele sabe o que vai acontecer na nossa vida, nossa caminhada. Ele sabe a nossa trajetória, o nosso caminho, porque nem os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor e nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Então, o nosso caminho, o Senhor sabe. Ele sabe o nosso amanhã, ele sabe o nosso futuro. Amados, eu não sei o meu amanhã. Eu sei o meu hoje, né? Este meu dia, o qual eu acordei, o Senhor me deu saúde, o qual o Senhor determinou na minha vida este dia, e eu já amanheci agradecendo por esta oportunidade de estar viva, por estar com saúde e por este momento de estar junto com vocês. Então, esse caminho aí é uma trajetória, é um caminho da vontade de Deus. Porque eu não sei o meu amanhã. Eu sei o meu agora, porque eu estou, né, vivenciando. Mas o meu amanhã, amado, só Deus sabe. Pode ser novidade para mim, pode ser novidade para você, mas para Deus não. Deus sabe. Deus sabe toda a nossa história. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que vamos conquistar, o que não vamos conquistar, o que está de acordo com os pensamentos dele, o que não está, o que está de acordo com a sua vontade, com o seu querer, com a sua determinação, com o seu ponto de vista sobre cada um de nós. Então temos que ter confiança, temos que esperar, nada é por acaso, tudo é exatamente igualmente como Deus planejou. Então eu tenho um vídeo no canal que fala sobre os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados, os planos de Deus não podem ser mudados. O que pode ser mudado são os nossos planos. É o que eu planejo. Eu planejo algo agora, mas dependendo da situação, logo eu posso mudar o que eu acabei de planejar. Mas Deus não. O que Deus planejou, o que Deus determinou, está planejado, está determinado. É por isso que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mudar a situação. Ele não é homem para mudar o planejamento. O que Ele planejou, o que Ele determinou, amados, está determinado. Fomos escolhidos antes mesmo do Senhor criar este mundo, antes mesmo dele criar a terra, antes mesmo dele chamar as coisas que não existiam a existir. Já éramos escolhidos, já éramos pertencentes a Deus. Então, por aí já podemos se ver que o nosso futuro o Senhor já sabia. Ainda éramos espírito e já éramos escolhidos. Então ele criou o mundo, ele criou essa terra. Ele trouxe luz, ele trouxe seres vivos, ele trouxe tudo que no mundo há. Então ele imaginou, este mundo não pode ser vazio, então eu vou criar o homem. E daí em diante ele pensou, mas o homem não pode ficar só. Então eu vou criar, né, uma companheira para ele. Então está aí a humanidade, todas, está aí, foi criação do Senhor, através de dois seres, através do homem e através da mulher, foram criadas, né? Foi feita essa humanidade, milhares e milhares de pessoas descendentes. E amados, esse era um plano de Deus. Então, se no Espírito eu já era uma escolhida, então por que agora eu irei buscar os meus méritos para que Deus venha me escolher, para que Deus venha me salvar? Não, amados, Ele me salvou antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu me formar em carne, antes mesmo do Senhor me enviar como um embrião no ventre de minha mãe. Então ele já sabia os seus planos para a minha vida, ele sabia o que eu ia conquistar através da sua vontade, através do seu querer, através daquilo que ele determinou para a minha vida, assim também é na tua vida. Então o Senhor planejou todas as coisas, o Senhor tem todos os pensamentos, o Senhor fez todos os planos, toda a história. Então, cada dia mais estamos conquistando esses planos de Deus em nossa vida. Cada dia é um aprendizado, cada dia é um conhecimento, cada dia que vivemos é algo maravilhoso. Podemos desfrutar das maravilhas de Deus, podemos testemunhar, sermos testemunhas diárias no nosso ponto de vista, na nossa vida, tanto espiritual como nesta vida carnal, porque através do nosso testemunho espiritual, da nossa vida baseada na fé, baseada nessas conquistas
na vontade do Senhor, porque sabemos esperar, somos pacientes e sabemos que o Senhor fez todas as coisas por nós. Basta agora vivenciá-la, basta agora vivê-las, basta agora ser conquistada diariamente no nosso decorrer, na nossa vida. Nada mais é por acaso. Às vezes planejamos algo, planejamos alguma viagem, planejamos algo mesmo, né? Do nosso cotidiano, e às vezes não dá certo. Às vezes, amados, o que planejamos, como eu já falei no início, não é o que Deus quer para nós. Muitas das vezes, essa mudança, algo que eu planejei que não deu certo, muitas das vezes é um livramento. Um livramento de você ficar triste com a situação que você foi, que você planejou e não deu certo naquele momento. É um livramento de alguém, de um homem má, de um homem perverso, estar contra você, te ferir, te fazer mal. Então a nossa vida é baseada nesses livramentos. O Senhor sabe cada instante, cada momento. Muitas das vezes dizemos, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E às vezes não dá certo. Não dá certo por quê? Porque o seu pensamento não é o pensamento de Deus e os seus caminhos não são os do Senhor. Planejamos algo, às vezes, amados, há muito tempo atrás, e agora é que a gente vai conquistar. Porque pensamos, porque planejamos, mas só aconteceu no dia exato em que Deus, né, escolheu, no dia em que Deus determinou e no dia que foi o seu plano firmado. Então temos que ter essa paciência, amados. E Isaías foi bem claro, né? A palavra do Senhor disse a Isaías, pois os meus pensamentos, Isaías, não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Declara o Senhor, né, a Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então os caminhos do Senhor é bem mais altos, os pensamentos do Senhor é bem mais altos do que os nossos. Nós, amados, pensamos pequeno diante dos pensamentos, diante dos caminhos, diante dos planos do Senhor para cada um de nós. Então pensamos pequeno, mas os planos do Senhor é grande em nossas vidas. Basta crermos, basta depositarmos, basta estar firmes e fortes nessa caminhada, nessa vitória, junto, agradando, vivendo pela fé, vivendo o evangelho genuíno da graça de Deus. E amados, lá em Eclesiastes 9:10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, amados, aqui em Eclesiastes, o que as suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a força. Pois na sepultura não vai, para onde você vai, não há atividade. Então, mas o que devemos fazer, o que tivermos de fazer, devemos fazer aqui. Não há planos, não há conhecimento, não há planejamento após a morte. O que for para ser vivido, o que for para ser planejado, o que for para ser adquirido, o que for da vontade do Senhor para a nossa vida, vai ser aqui. Enquanto estivermos vivos, enquanto o Senhor nos permitir estarmos nesta terra, estarmos aqui convivendo uns com os outros. Então, o que tiver no teu alcance de fazer, faça enquanto você vive, enquanto o Senhor te dá este dom, enquanto o Senhor te determina esses momentos. Porque para onde vamos? Para a sepultura? Não há atividade, não há eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou planejando isso, eu estou planejando aquilo, vou fazer isso na minha vida, vou desfazer isso na minha vida, não, mas para onde todos vão, para a sepultura, não tem atividade, não tem planejamento, não tem conhecimento, não tem sabedoria. Por quê? Porque porque o Senhor nos dá o dom da vida, nos deu o Espírito Santo, o qual somos discernidos o que devemos ou não fazer, deu o dom da fé e deu o intuito, né? Esta alma que é sangue para movimentarmos, deu a cada um uma mente para ser pensada, para pensar, para evoluir. Mas, amados, quando chegar o dia em que o Senhor nos chamar de volta,
em que fomos para a sepultura, não temos mais como fazer nada. O nosso corpo está parado, o nosso corpo fica duro, fica paralisado. Não tem como mais fazermos nada. Quando esse coraçãozinho aqui parar de pulsar, não temos mais como fazer planos, não tem mais ter conhecimento, ter sabedoria, não temos o que fazer mais. Nem se locomover para a sepultura podemos mais. Ficamos ali, né, colocada no caixão, fica ali, as pessoas vêm visitar, e chega um momento em que as pessoas, ou a funerária, né, as pessoas levam a sepultura para se enterrar. Então até aí, amados, não temos mais condições de fazer mais nada. Então o que devemos fazer aqui? O que devemos fazer enquanto estamos vivos é ajudar, é amar, é estar de bem com o nosso próximo. É este plano que o Senhor quer para cada um de nós, mas porque as conquistas materiais, isto pouco importa para Deus. Isto pode até importar para nós, porque temos uma casa, construímos um lar, construímos, né, o que queremos, as nossas conquistas, adquirimos com os nossos esforços, com o nosso trabalho, mas para Deus isso é de menos. Deus quer amor, Deus quer que você viva em harmonia, em amor, em sinceridade, em carinho, em verdade. Não você viver uma vida, né, uma vida de faz de conta. Amados, é fácil você dizer que ama alguém, que você gosta do seu irmão, mas por trás você fala, por trás você coloca aquela pessoa numa situação que só Deus. Então, amados, isso não parte do amor, isso não parte de um cristão. Eu sei que muitas das vezes vem situações que nos deixam, né, entristecido, ficamos sem sentidos. Mas, amados, isso não leva em conta você ficar falando do irmão. Porque, amados, o mais triste que existe é você falar por trás. Então, se você tem alguma queixa, se alguém fez algo que você não gostou, chega aquela pessoa e fale. A gente tem esse mal de não chegar para o irmão para falar, ó, você falou isso, eu não gostei, a sua atitude não me agradou, não é desta forma que se deve agir. Então a gente tem esse mal de chegar à pessoa e relatar isso, de relatar o que a pessoa fez que você não gostou. É mais fácil falar por trás, é mais fácil falar quando não está de frente com a pessoa que te feriu. Mas, amados, temos que mudar essa situação. Quando alguém te fizer algo, quando você viu que aquela pessoa não te agradou, que aquela pessoa te feriu, então é melhor chegar até a pessoa e falar. Porque você tem como expressar o que você não gostou na atitude dela e ela tem como expressar a sua atitude. Tem como expressar a sua defesa. Então, quando se tem esse conflito entre um falando do outro, sem mesmo olharem um no outro, não tem como resolver. Porque você vai falar, a pessoa não vai saber, ou então a pessoa vai saber que você falou e cada vez mais vai gerando, né, um momento chato, um momento de tristeza, um momento de ferimento. Porque às vezes, amados, as pessoas é mais fácil a pessoa encarar a realidade, encarar quando você chega para ela e fala de frente, do que quando você sabe que a pessoa falou de você por trás. Assim a situação fica mais, né, fica mais chata, fica mais dolorosa, porque a pessoa fica sentida cada vez mais. Então, mas o que você tiver o que fazer hoje, seja bom, seja ruim, seja de agradecimento, seja de o que você tiver para fazer, tem que fazer hoje. Lembre-se que as más atitudes vai colher más atitudes. Então, se você faz algo de mal, você não vai colher nada de bem. Você vai colher de acordo com o que você plantou. Então, se você colheu a atividade boa de cultivar o bem, de amar, de desejar o bem ao próximo, de estar sempre ali, né, em comunhão, estar sempre ali
envolvido com as pessoas. Não importa se ela te feriu, não importa se ela te fez algo que te machucou. O importante é você reconhecer que você é cristão, que você ama ele, não importa, porque as pessoas são, né, não são iguais, são diferentes. Eu tenho as minhas atitudes, você tem a sua atitude, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. Então somos diferentes, sempre haverá esse conflito, a opinião nunca se bate igualmente. Então, mas temos que fazer essa atividade enquanto estamos aqui vivos, né? Porque quando formos à sepultura, quando chegar o nosso momento de voltar para casa, esse corpo não tem mais planejamento, não tem mais conhecimento e nem tem mais sabedoria. Então, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento é agora. É quando podemos cultivá-lo, é quando podemos colocar em prática. Então, os caminhos do Senhor e os planos do Senhor não são os nossos. Então, temos que conquistá-lo a cada dia, colocando em prática os planejamentos, colocando em prática o conhecimento, procurando em prática toda a sabedoria, toda a nossa sabedoria, a qual adquirimos, né, com o conhecimento do Evangelho genuíno, a sabedoria a qual Cristo nos põe a exercer. Porque, amados, muitas das vezes usamos com sabedoria. Às vezes passamos por situações que é difícil controlar, né, a raiva, é difícil controlar esse impulso. Porque somos humanos, somos carne e temos esse lado. Não temos o nosso lado só bom, não temos o nosso lado de sempre ser 100% legal. Temos os nossos momentos que as pessoas, né, ativam um daimon que tem dentro de cada um de nós, né, é a ira. Então, essa pessoa ativa. Às vezes as pessoas falam naquele momento algo que muitas das vezes não era para ser falado, mas naquele momento falamos. Mas não continuamos, amados. Às vezes aquele momento passa e esquecemos, às vezes até relatamos, mas não guardamos sentimentos. Não se deve guardar sentimentos, porque Deus não quer o que você falou naquele momento. Deus não quer saber do que você fez naquela atitude, naquele momento de ira, porque até o Senhor se irou contra aquele povo. Deus se irou, mas Deus não permaneceu na ira. Ele irou porque aquele povo despertou nele a ira. Então assim somos nós. Os nossos irmãos muitas das vezes despertam em nós uma ira, mas não permanecemos. Às vezes podemos falar até algo que machucou, né, que entristeceu. Mas, amados, é só naquele momento, porque dentro do nosso coração não há lugar para receio, não há lugar para ficarmos, né, de rem com os nossos amados irmãos. Eu sei que tem momentos delicados, mas estamos aqui para perdoar, para reconhecer os nossos erros, porque tanto eu erro como o meu irmão erra. Nós somos erros, nós somos falhas, nós erramos, e é com esses erros que aprendemos, é com esses erros que crescemos, e é com esses erros que vivemos cada momento de nossas vidas. Porque com as nossas mãos, o que tivermos que fazer, faremos. O que estiver ao nosso alcance, fazemos. Por quê? Porque é o que podemos fazer aqui. Porque quando chegar o último dia, amados, quando chegar o dia da nossa partida, não tem mais como fazer nada. Então temos que dedicar o nosso tempo, o nosso amor, o nosso hoje, a nossa dedicação hoje, enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto o Senhor nos dá esse dom maravilhoso que é o dom da vida. E lembrando, amados, que os nossos planos não são os planos de Deus. Então, como ele falou no texto inicial lá da mensagem, em Isaías 55, 8, 9. Pois os meus planos não são os planos do Senhor. Então, os planos de Deus não são os meus planos, e nem os caminhos do Senhor são os meus caminhos. Então, cada dia é uma conquista, cada dia é uma descoberta, cada dia é uma alegria de podermos estar conquistando em nós, cada dia, né, em nossa vida, os planos de Deus, o qual Ele predestinou, o qual Ele determinou para que viéssemos vivê-los. Desde já, vamos agradecer ao Senhor por este dia maravilhoso, por esta mensagem maravilhosa que Ele colocou em nossos corações hoje.
Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Grata somos, Senhor, a Ti, porque o Senhor nos dá essa revelação, nos dá esse entendimento, nos dá esse conhecimento. Pai, o que podemos fazer aqui que venhamos exercer. Porque quando acabar este momento, quando o Senhor nos tornar para casa, quando voltar este corpo para a sepultura, quando este corpo for, né, para a sepultura, não tem como fazer mais nada, porque não há atividade, não há mais pensamento, não há mais planejamento, não há mais sabedoria, não há mais nada. O que podemos fazer hoje agradecer, é amar, é fazer o bem, é fazer o que estiver ao nosso alcance para cada um de nossos irmãos. Assim, Pai, estamos vivendo cada momento em nossas vidas. Pai, que os nossos planos, aprendemos que os nossos planos não são os teus planos, que os nossos pensamentos não são os teus pensamentos e que os nossos caminhos não são os teus caminhos. Então, todos os dias, Pai, conquistamos cada pensamento, cada plano e cada caminhar o qual o Senhor determina para a nossa vida, o qual o Senhor determinou para que viéssemos viver. Então, Pai, cada dia é uma conquista de vitória, o qual os planos do Senhor pode ser colocado em prática, pode ser exercido nas nossas vidas. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém, abençoados? E você ainda que não é inscrito neste canal, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe, né, para ajudar mais pessoas a entender, a chegar nesse conhecimento, né? Se inscreva no canal mais uma vez, deixe seu like, ative o sininho para que toda vez que chegar um novo vídeo, né, o YouTube venha notificar e vamos crescendo, vamos juntos tendo esse conhecimento da parte do Senhor, através dessas mensagens, através dessa revelação, a quais todos os dias estamos aqui juntos, colocando em prática, vivenciando os planos de Deus para as nossas vidas. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.